Boa noite, República de Curitiba e o Paulo Generoso. Mais uma vez com vocês, temos a honra de receber conosco a deputada Caroline de Tone, de Santa Catarina. Então, a deputada é uma bela novidade que a gente tem, uma bela surpresa, né? Apesar de algumas decepções que a gente teve em 2018, temos aqui uma deputada que está fazendo um excelente trabalho. Quem puder compartilhar, a gente tem sofrido aí muita restrição do Facebook, então quem puder compartilhar, por favor, compartilhe, vai nos ajudar. Depois aqui a deputada, o Sérgio Lima também, que é o publicitário do Aliança pelo Brasil. A gente vai estar abordando alguns assuntos interessantes. A CPMI das fake news, eu acho que é a CPMI fake, né, que tem promovido uma perseguição muito grande aí às mídias sociais, principalmente a quem apoia de direita, mas quem tem valor e quem apoia o governo, né? E também o Serginho vai falar sobre a Aliança pelo Brasil, partido, né, que foi iniciado, vai aqui nos atualizar como que está o andamento da criação do partido. Então, por favor, quem puder compartilhar, compartilhe. Gostaria de apresentar aqui a nossa deputada federal, Caroline Detone, aqui de Santa Catarina. Por favor, deputada, fique à vontade, dê o seu alô para Boa. o pessoal. Quero cumprimentar aqui o Paulo Generoso, o Sérgio Lima. É uma satisfação estar aqui no Facebook, né, na página do República de Curitiba, que eu já seguia desde muito tempo, né? A gente sempre acompanhou aí o trabalho espetacular que vocês sempre fizeram, né? Principalmente cobrindo aí os principais fatos, né, da República de Curitiba, da Lava Jato, né? Depois até eu vou fazer umas perguntinhas sobre isso, né, para você, né, Paulo? Como é que foi essa transição aí depois dos últimos acontecimentos? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Caroline Detone, sou de Santa Catarina, sou ativista de direita há muitos anos, aluna do professor Olavo desde 2006. Eu estive presente na primeira vez que abriu o curso online de filosofia, em março de 2009, já estava lá desde muito tempo como aluna do professor Olavo, onde eu pude descobrir, então, toda a estratégia esquerdista, né, de monopólio da imprensa, das universidades, etc., né? E aí comecei também a agir nos movimentos de direita da minha localidade. Fiz um pedido de impeachment da Dilma em 2014. Na época foi arquivado, como todos os nossos pedidos de impeachment são arquivados, infelizmente, né, pelo Senado. E continuamos aí na militância de direita. Quando invadiram a Universidade Federal aqui na minha cidade e o Procurador da República não fez nada, eu, como advogada privada dos alunos, entrei com a reintegração de posse, a gente conseguiu aí desfazer a invasão da esquerda. Então, eu estou há muitos anos nessa militância. E concorri a vereadora em 2016, onde não sabia nem pedir voto, praticamente não fiz campanha, daí eu fiquei como suplente. E agora, na última eleição, me elegi, então, deputada federal por Santa Catarina, sendo inclusive a mulher mais votada do estado, né, o que é uma honra muito grande que os catarinenses me deram. E estamos aí trabalhando há pouco mais de um ano e meio, agora de um ano e meio, como base do governo Bolsonaro. Então, na divisão ali dos bolsonaristas, do PSL, eu fiquei do lado do presidente, né, fiel aos compromissos que a gente assumiu, as pautas de direita, seja pautas liberais na economia, seja no âmbito dos costumes, a pauta conservadora, né. E nós seguimos o nosso trabalho diário nas sessões da Câmara. Inclusive, eu estou agora em sessão, então, se tiver uma votação nominal, eu vou ter que interromper aqui só para votar e voltar, mas no mais, seguimos em frente. Nessa jornada aí, conheci o Sérgio Lima, né, que está ajudando no Aliança pelo Brasil, que vai ser o nosso partido conservador aí, que vai nos acolher, né, futuramente, se Deus quiser. E nós continuamos aí. Então, como introdução, é isso, para o pessoal me conhecer. Então, quem não me conhece ainda, minhas páginas são Caroline Detone, seja no Instagram, Twitter, Facebook, vocês estão convidados aí a acompanhar o nosso trabalho. Obrigado, deputada. É uma honra tê-la conosco aqui na República de Curitiba. Acompanhamos o seu trabalho e estamos, né, felizes, né? Muitas decepções aí com uma parte da bancada de 2018, mas felizes aí com a sua atuação, com o seu procedimento, com o seu trabalho, e fique à vontade, se precisar sair, a gente entende sem problema nenhum. Sérgio Lima, publicitário do Aliança pelo Brasil, está cuidando do partido, né, toda essa parte, né, estruturação também do partido. Aí eu tenho acompanhado, tenho visto também que viaja o Brasil inteiro em alguns eventos
né, do partido também, então não fica simplesmente no escritório em São Paulo, né, acompanhando, mas tem colocado aí o pé na estrada. E também foi convidado o representante e o coordenador da República de Curitiba em São Paulo, um estado importantíssimo. Eu sempre costumo dizer que o São Paulo sozinho é um país, né? Então, um estado muito importante, extremamente relevante aí também para o nosso país, para a economia e politicamente. Serginho, dê o teu alô aí para o pessoal da República. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui assistindo essa live aí na República de Curitiba. Como eu disse, sempre fui fã do trabalho de vocês, trabalho sério em prol do Brasil, da direita. Então, um prazer estar aqui com vocês novamente. E para mim é uma honra receber esse convite. Queria dar boa noite aí à deputada Caroline Detoni. Também dizer que acompanho seu trabalho e vejo a dedicação e o trabalho sério que você tem feito aí, tanto pelo governo quanto pelo Brasil. Muito obrigado por me permitir estar perto de vocês aí, trabalhando. E, Paulo, mais uma vez, obrigado, um prazer estar com você aqui e mandar um abraço para a Carol, que eu espero que ela chegue a tempo aqui dessa live e participar com a gente aqui, que ela é fantástica também e uma grande mulher patriota. Eu sou, até saiu na imprensa certa vez que eu seria publicitário do Bolsonaro, né? E, na verdade, eu sou publicitário não do Bolsonaro, mas sou um publicitário que apoia o governo Bolsonaro, está do lado do governo Bolsonaro. Sou responsável pela comunicação da Aliança, com muito prazer, porque, sem dúvida, será o maior partido do Congresso Nacional, a maior bancada parlamentar, e eu acho que é por isso que a gente tem sofrido tanto ataque, porque a oposição sabe disso, né? Porque todo mundo quer seguir exemplos, e nada melhor do que o exemplo, e Jair Bolsonaro é um grande exemplo, né? E a gente vai ser o partido de parlamentares como Carolina Detoni, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, pessoas que eu admiro. Então, para mim é um prazer trabalhar com todas essas pessoas. Obrigado, Serginho. Parabéns pelo trabalho no Aliança aí, com certeza agrega muito valor na República de Curitiba, cuidando aí de São Paulo, né, com a gente. Deputada Caroline Detoni, tem uma CPMI fake aí no Congresso, né, chamada fake news, que basicamente tem cerceado o direito de expressão de muitos blogueiros, né? A gente tem tido uma preocupação muito grande, porque a maioria é voluntário, a maioria realmente não ganha praticamente nada. Essa onda das mídias sociais que ajudaram a eleger o presidente, que está mudando o Brasil com a participação do cidadão comum, esse movimento está sendo inibido por forças políticas que têm se levantado contra. Gostaria de que tu falasse, se não me engano, tu participou, né, dessa CPMI também. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre como está o andamento, qual a tua visão dessa CPMI. Então, no ano passado, ali, por volta da metade do ano passado, aportou, então, no Congresso Nacional esse pedido de abertura de uma CPI, a gente chama de CPI, mas porque popularmente a gente conhece assim, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, mas no caso, como ela envolve deputados e senadores, é uma CPMI, então a gente chama de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, é meio a meio, deputados e senadores, né, que estão imbuídos aí de investigar o que estaria nesse requerimento que deu abertura para a CPMI, né? Seria para investigar se houve, se teve disparo em massa nas eleições de 2018, que teriam, em tese, manipulado o debate público e feito, então, o presidente Bolsonaro conseguido se eleger aí de modo ilegal. Esse era o principal objetivo da CPMI. Além de que investigar crimes que acontecem no âmbito da internet, contra a infância também. Mas isso aí, quando começou a CPI, a gente já viu que foi deixado de lado e eles batiam o tempo todo nessa narrativa, tentavam levar pessoas que, em tese, iriam comprovar que o Bolsonaro teria, em tese, fraudado as eleições. E quando os dias foram passando, as pessoas foram sendo chamadas para depor, o que a gente percebeu? Que, na verdade, quem cometeu fake news durante as eleições e foi condenado pela justiça foi o Haddad,
inclusive ele tem que pagar mais R$80 mil por fake news, né? E quando o pessoal, a empresa que fazia disparo foi chamado, né? O Ian River, inclusive, foi lá para depor, e a gente perguntou para eles, a gente levou as prestações e contas dos candidatos para ver que o Meirelles gastou milhões, muitos milhões em disparos naquela agência que fazia os disparos. O Haddad gastou mais de R$2.400.000, não me lembro exatamente, porque puxar de memória, mas assim, eu só sei que só o que o Haddad gastou em publicidade deu toda a campanha do Bolsonaro, né? E o que o Bolsonaro tinha, então, gasto nessa empresa teria sido em torno de R$1.600, que era, na verdade, por fazer um disparo para o próprio banco de dados dele, o que é algo absolutamente ilegal. Então, você leva o teu banco de dados para você mandar mensagem para essas pessoas que cadastraram voluntariamente seu número, que era, na verdade, para mudar o endereço. Eles queriam só comunicar que eles estavam mudando de endereço, tá? Eu lembro que foi exatamente isso que tanto o pessoal da campanha quanto o próprio pessoal da empresa confirmou essa tese. Ou seja, tinha uma nota fiscal que foi exata, que foi ou seja, ao longo das reuniões, a gente ia vendo que os demais candidatos fizeram isso maciçamente e o Bolsonaro não fez isso. Então, eles queriam vender. Eu lembro que até no início da CPI, eu estava na CCJ da Câmara e a Maria do Rosário, que é da oposição, né, que é do PT, ela falou assim, olha, nós vamos comprovar na CPI que o Bolsonaro fraudou as eleições e nós vamos derrubar a chapa dele no TSE. Ela colocou exatamente a estratégia que estava por detrás da CPMI. E era o tempo todo assim, né? E aí, o que aconteceu? Como ao longo das sessões não estavam conseguindo, eles foram mudando as estratégias. Até uma das outras estratégias foi pegar os dissidentes do governo. Então, aí a gente viu aquele espetáculo de horrores, né? Quando o Frota chegou lá, né? Quando a Joyce chegou lá, para tentar, digamos assim, dizer, eu sei como é que funcionava. Tem o tal do gabinete do ódio. Crispim. Que daí era uma narrativa, né, que o Ayan fazia em algumas entrevistas, que ele analisa os comportamentos dos bolsonaristas. E aí, como eles precisavam de uma justificativa que nada mais é do que tentar camuflar a verdade. Qual que é a verdade? É que as pessoas hoje em dia têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais, elas estão formando a sua opinião sem sem usar o monopólio que tinha antes, que era o monopólio da mídia, elas não acreditam mais na grande mídia. Então, elas mesmas compartilham aquilo que elas encaram como verdade, que é o Bolsonaro, que ele reflete os valores do povo. Então, eles fazem esse envio voluntário das mensagens, né? Que dominou o Brasil e fez ele ganhar a eleição. Como eles, então, começaram a perceber que não tinha nada que comprovasse essa manipulação por robô, etc., eles começaram, então, a partir para essa narrativa que foi criada por alguns lunáticos, né? De que haveria um tal do gabinete do ódio e que quem controlaria esse gabinete seria o professor Olavo, lá dos Estados Unidos, e o Bolsonaro, que daria o comando para o Carlos, que daí o Carlos passaria para os agentes que iriam disseminar pelos robôs e aí dominavam toda a rede, né? Chamando de idiota o cidadão comum que sabe fazer o seu juízo de valor voluntariamente, né? Porque, para mim, é chamar de idiota as pessoas, né? Ao dizer que elas não saberiam escolher quem elas querem como deputado, como presidente, etc., né? E agora, daí o que aconteceu? Então, a CPI foi rolando assim, né? A gente viu esse espetáculo de horrores no ano passado. Esse ano, com a pandemia, iam continuar os trabalhos, mas aí acabou com todo o trabalho de comissões, né? Na Câmara e no Senado. Então, está suspensa a CPI. E aí, o que aconteceu? Essa narrativa, então, que foi criada, ela serviu de justificativa, era, digamos, a explicação lógica perfeita que as pessoas que estão hoje no estamento burocrático, o que é o estamento burocrático? É o establishment que a gente chama. São alguns grupos de interesse, ou pessoas, ou partidos, que se apropriam da máquina estatal como se fossem propriedade privada, para atender os seus próprios interesses ou interesses de determinadas corporações. E fazem da continuidade disso o que eles chamam de instituições democráticas. Né? Então, a gente vê que essas pessoas que estão no poder, que ignoram a vontade popular, o que o povo quer, o que é melhor para o povo, mas querem se perpetuar no poder, elas, então, sendo atacadas pelas pessoas, muitas vezes, né? E aí a gente tem que fazer uma ressalva para as pessoas que são mal educadas nas redes, o que também tem. Né? Tem muita gente que, às vezes, xinga a gente, eu mesma já sofri ataques, mas eu sei entender
por mais que eu tenha dias que é insuportável os ataques das pessoas, eu sei entender que isso faz parte da democracia. Não é por isso que eu vou querer calar o cidadão. Mas o que daí isso aconteceu? Pegaram toda essa narrativa, esse enredo do gabinete do ódio, e começaram a utilizar no inquérito que foi aberto antes da CPMI. Em março de 2019, o Toffoli abriu por portaria um inquérito para investigar as chamadas fake news. Um dos primeiros atos desse inquérito que ele abriu por portaria, que não foi a pedido do PGR, que é o titular da ação penal, foi censurar a Cruzoé naquela reportagem do amigo do meu pai, não sei se vocês lembram. Então, eles censuraram a imprensa, começaram censurando a imprensa, ele começou designando o juiz, o que fere o princípio do juiz natural, que a gente chama que é a distribuição do procedimento, né, que deveria ser distribuído para um juiz. Ele nomeou um juiz específico, o que já viola a Constituição. Ele abriu um inquérito, o que para mim viola a Constituição também, de ofício, para investigar um crime onde eles são vítimas, eles são investigadores e julgadores ao mesmo tempo, o que também viola o princípio do acusatório, que foi adotado pela Constituição de 88. Vale lembrar que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal ele é anterior à Constituição, então não sabemos se ele foi ou não recepcionado pelas garantias individuais, né, direitos e garantias individuais. No nosso entendimento, não. Só quem pode provocar a abertura do inquérito é ou a polícia ou o Ministério Público, né? E isso foi rompido pelos todos os poderosos, os juízes, os ministros do Supremo. E aí eles começaram, o que acontece? O inquérito, normalmente, você vai investigar um fato específico, determinado. Você tem um investigado determinado, né? Normalmente você tem algum acusado. Ali eles deixaram em aberto todo e qualquer tipo de fake news que aconteça depois da instauração do inquérito, entra no inquérito. O que também não é algo que acontece normalmente. Você abre um inquérito para investigar algo que já aconteceu, um crime que já aconteceu. E mais, fake news não é crime no direito brasileiro. Na época que foi aberto, eles começaram a fazer essas atrocidades aí. A PGR da época, que era a Raquel Dodge, ela determinou o arquivamento. Ela não determinou o arquivamento, ela pediu para que eles arquivassem, né? Eles não arquivaram e continuaram. E o Aras, esse ano, meio que consolidou, porque ele disse que então ele vai fazer uma filtragem aos olhos do Ministério Público para, em tese, chancelar esse inquérito das fake news. Bom, esse inquérito das fake news tem mais de 6 mil folhas, pegou vários deputados, pegou o Sérgio Lima, né, também, que eu saiba, eu acho que foi esse das fake news que foi atrás de você, né, Sérgio? Foi dos atos antidemocráticos, tá? Aí tá, então, eu sei que pegou o Bernardo Kister, pegou o Alan dos Santos, que são aí influenciadores de direita importantíssimos, tanto que eu tinha um programa no Terça Livre, junto com o Bernardo Kister e com o Luke de Held, antigamente, que se chamava Detona News. A gente fazia uma vez por semana, só para vocês terem uma ideia, né? De como a gente também já está há anos na direita, né? E aí pegaram esses influenciadores, fizeram busca e apreensão na casa para ver se tinha dinheiro, quebraram o sigilo bancário, enfim. Essa mesma atrocidade das fake news, eles abriram outro inquérito, também quase o mesmo, mas dessa vez foi pelo PGR, para investigar o que eles chamam de atos antidemocráticos. Então, toda vez que a gente vai para a rua de verde e amarelo, com a família, com crianças, idosos, com as tias do Zap, que a gente ama, né? As tias do Zap são maravilhosas, adoro elas. Agora, isso virou antidemocrático, por quê? Porque, com certeza, eles interpretam assim, tem uma outra pessoa que pede intervenção militar, tem uma outra pessoa que pede AI-5, mas mesmo nesse caso, eu entendo que não seria antidemocrático, porque a democracia, ela pressupõe a diversidade de concepções, ela pressupõe até mesmo uma visão diferente do que está na Constituição. Para mim, tudo está abrangido pela democracia, mas eles pegam, então, isso para justificar. O que tem nesse inquérito, então, que eu tive acesso a esse inquérito, inclusive eu sou uma das investigadas, tá? Eles pegam a notícia da grande mídia, que chama as manifestações populares de antidemocráticas, ou seja, a mídia de esquerda diz que é antidemocrática. Aí eles juntam isso no inquérito. Pegam uma petição assinada por deputados da esquerda e extrema esquerda, dizendo que o Bolsonaro, sendo em época de pandemia, violando as próprias leis que ele fez, e que isso seria um ato antidemocrático porque ele queria fechar as instituições democráticas. Aí botam isso no inquérito. E contra mim, eles têm 2 tweets, né? Onde eu falo que estive presente no dia 3 de maio de 2020 e que foi espetacular. Claro que foi espetacular. Tinha carros, assim, era uma carreata infinita. E aí quebraram o meu sigilo bancário de mais 11 deputados por conta desses atos antidemocráticos para ver se a gente financiava essas pessoas. E também o Serginho também foi alvo desse inquérito, mas para ele foi ainda pior. Além de quebrar os sigilos,
ainda fizeram busca e apreensão. E aí eu vou compartilhar para ele contar a narrativa dele e depois a gente continua, né? Para não se tornar muito longa também a minha explanação. O que fizeram com você, então? Imagina, deputado. Pode falar à vontade. Do meu lado, realmente foi o inquérito dos atos antidemocráticos, porque eles alegam que eu atendi se não me engano, 4 ou 5 deputados na parte eu fechei contratos com esses 4 deputados muito rápido. Na verdade, eu já venho assessorando de forma voluntária e dando dicas e tentando mentorar alguns deputados a respeito da mídia digital, que é onde eu sou profissional há mais de 20 anos, trabalho com isso há muito tempo já. Tive uma grande agência que foi vendida para a Accenture em 2014, então não sou um aventureiro que cheguei agora na política para poder tentar enriquecer. Na verdade, eu tenho colaborado porque faz parte da minha visão política à direita e também o trabalho sério que tem sido desenvolvido por esses deputados e pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente. E como eu venho também de uma família militar, meu pai é militar, e também o meu pai da turma do presidente, da turma de Tiradentes, da AMAN, então eu cresci admirando o deputado militar Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, e são meus princípios e valores. E aí chegou um momento que eu tive que escolher o que eu ia fazer. Eu saí da empresa que eu fundei para poder me focar na vida política, que é a minha nova paixão. Aí eu acho que é onde eu posso também deixar o meu legado para o nosso país, porque como eu vim de uma classe social mais baixa e eu conquistei alguma coisa, eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a conquistar através de exemplos e através também de ações práticas, atitudes, não só através de palavras ou a respeito também de pessoas que ficam na internet agredindo as outras pessoas gratuitamente, mas não fazem nada, na verdade, né? Não tem nenhuma atitude prática. E aí, como eu fechei esse contrato com 4, 5 deputados, eu nem lembro de cabeça, até porque muito da parte prática, quem desenvolve são pessoas que trabalham junto comigo, e é um trabalho técnico, e então a gente fechou o contrato, eu emiti nota fiscal e paguei imposto sobre isso. E houve uma mudança na razão social de uma das minhas empresas, porque essa empresa que eu resolvi usar para focar no marketing político, eu mudei a razão social, porque era uma empresa que eu usava para vender um produto de fitness, né, na internet, um produto para academia, para emagrecimento, porque era uma paixão da minha vida. Então, eu costumo desenvolver coisas que eu gosto, que eu tenho algum tipo de sintonia. Só que não deu o resultado que a gente esperava, né? Porque a gente sempre espera um resultado. No início até foi muito bem, mas depois a gente tem que ter foco, a agência cresceu muito, eu resolvi parar essa operação e focar na minha agência. E era uma empresa que estava adormecida. Eu simplesmente peguei uma razão social de uma empresa minha e mudei a razão social e mudei o KNAI para focar em atender o marketing político, que é o que eu quero fazer daqui para frente. E aí gerou essa polêmica toda. Mas eu acredito que tudo vai se esclarecer, e quando a gente se coloca, né, à frente, se coloca na vitrine, e a gente escolhe certos caminhos, a gente tem que estar disposto a passar por certas situações. E eu não tenho o menor problema. Muita gente pergunta, você não ficou chateado, não ficou em depressão, não ficou com medo? Não, porque eu faço as coisas corretamente. Se eu acho que a justiça quer investigar, tem todo o direito de investigar, independente se está certo, se está errado. Não sou advogado igual a doutora e deputada, mas sou publicitário, minha vida está aberta, pode investigar, e vou continuar em frente, continuar apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro, continuar apoiando o governo, continuar apoiando esses deputados, igual a Caroline aí, que tem feito um trabalho brilhante, todos esses deputados
que são da base do governo, são pessoas que trabalham com seriedade em prol da família brasileira, que eu tenho acompanhado. Então, a minha agência se chama Inclutec, que saiu na televisão aí, em qualquer outro lugar, focada em marketing político, vai continuar assessorando políticos que trabalhem sério e que eu acredite que pode melhorar a vida do cidadão brasileiro. Muito bem, senhor. Só complementando aqui, alguns inquéritos aí de buscas e apreensão têm se baseado, o STF, Alexandre Moraes, tem se baseado em depoimentos do Alexandre Frota, da Joyce Haussmann, Nereu Crispim, para ir atrás, né, do pessoal aí que apoia Bolsonaro. Agora, quanto mais eles procuram, e foi o caso do vídeo da reunião ministerial lá, eles descobrem um presidente comprometido com os compromissos de campanha, descobrem um presidente que, fora das câmaras, sem ser em público, defende o cidadão brasileiro, defende o povo brasileiro, e com certeza, até agora estão investigando, não descobriram nada de nenhum deputado que apoia, né, o Bolsonaro. Eu acho que quanto mais eles buscam, mais eles dão a prova da idoneidade do pessoal aí de direita, e estão descobrindo, a grande surpresa deles é que quem fez a campanha, quem pagou pela campanha foi realmente as tiazinhas do Zap, né? As tiazinhas do Zap, o pessoal das redes sociais, de forma voluntária. Isso não aconteceu na história do mundo, político do mundo, não aconteceu uma campanha como foi a do presidente Jair Messias Bolsonaro. E é isso que, por não entender, e não, eu acho que o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022 e eles não vão entender ainda a eleição de 2018, vão, né, estão se debatendo sobre isso, é que eu acho que está causando todas essas confusões jurídicas, né, deputada? Eu acho que não tem sentido nenhum que está acontecendo. Eu acho que é um fruto aí da movimento político, eu acho, de algumas instituições aparelhadas pela esquerda nos últimos 30 anos que a gente está vendo. É isso aí. Eu acredito, assim, eu acho que, assim, então o Sérgio acabou de complementar como ele foi atingido por esse inquérito, como você acabou de complementar também, e eu tinha esquecido desse detalhe. É incrível quando a gente vai passando as folhas do inquérito e se depara exatamente com um depoimento da Joyce, do Frota e de deputados que deserdaram do lado bolsonarista. E eles falam assim como se a gente cometesse algum tipo de ilícito, mas como você mesmo falou, isso é bom a gente salientar e repetir. Quanto mais eles mexem, quanto mais eles investigam, podem quebrar sigilo telemático, podem quebrar sigilo bancário, eles não acham absolutamente nada, porque a única força que a gente tem, e que é a mais importante, que é a única que importa mesmo, é a da verdade. E a verdade, quando vem, eles vão tentando buscar outros subterfúgios para tentar justificar o injustificável. E eles vão vendo que essa narrativa cada vez mais vai caindo em descrédito. Agora, é importante salientar que logo quando... uma das piores assim, momentos que eu vi depois disso foi que o próprio Supremo chancelou o primeiro inquérito das fake news, né? Que a gente estava alegando aquelas ilegalidades, tinha uma ADPF proposta pela Rede, que a Rede tentou desistir dessa ação, que questionava o inquérito, aí eles levaram para o Pleno e o Supremo, com exceção do ministro Marco Aurélio, que disse que era o inquérito do fim do mundo, o inquérito que nasceu natimorto, todos os demais ministros do Supremo Tribunal Federal chancelaram como constitucional esse inquérito que todos sabem ser inconstitucional e ilegal. A própria Associação Nacional do Ministério Público falou que não concordava com o inquérito e a Associação Nacional dos Defensores Públicos emitiram nota conjunta dizendo que o sistema acusatório é uma conquista da democracia e que esse inquérito, ou seja, estavam dizendo automaticamente que não concordavam com o inquérito. E aí, o próximo passo que eu vejo que vai acontecer é que, assim, toda a comunidade jurídica está vendo o que está acontecendo. A OAB, a gente sabe que, infelizmente, pelo seu presidente, é um presidente que é contrário totalmente ao presidente Jair Bolsonaro, né? Todo mundo sabe disso, e ele ficou omisso o tempo todo. A OAB que, em grandes momentos delicados do Brasil, sempre se manifestou, defendeu a Constituição,
está absolutamente omissa diante dessas flagrantes ilegalidades que cidadãos estão sofrendo a direitos e garantias fundamentais. Inclusive, eu quero falar para vocês aqui, em primeira mão, um projeto de lei que eu propus agora, semana passada, para modificar o Estatuto da OAB, para modificar a forma como a gente elege o presidente da OAB, que está envergonhando a nação brasileira, esse em específico atual, né? Nós vamos começar a fazer voto direto, porque hoje em dia a gente tem uma espécie de chapão dentro da OAB. Todas aquelas conquistas democráticas que a gente tem em eleições normais, a gente não tem quando se fala de OAB. Então, a gente tem uma espécie de eleição de chapa, onde você, ao escolher um candidato, você escolhe a chapa inteira. A gente vai fazer votação nominal, então, assim como a gente faz para vereador, para deputado, a gente vai fazer para escolher o Conselho Federal da OAB. Vamos adotar o voto facultativo nessa minha proposta, ou seja, vota quem não quer, não vota. Voto direto para presidente da OAB, porque hoje em dia não é votação, não é eleição direta, os advogados não votam assim na pessoa, né? Vamos adotar a candidatura avulsa, que é algo que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, de São Paulo, luta, e que nas democracias maduras do mundo tem a eleição avulsa, ou seja, se a gente tivesse eleição avulsa no Brasil, que significa? Hoje, todo o sistema eleitoral brasileiro ele é feito com base em partidos. Tanto que a gente tem os caciques que dizem quem é e quem não é candidato. Você não pode voluntariamente se candidatar e concorrer a presidente se um partido não te eleger como candidato a presidente. O Bolsonaro, a gente sabe que não tinha partido, não tinha imprensa, não tinha dinheiro para concorrer, não tinha nada, ele só tinha o povo. Se ele tivesse candidatura avulsa, ele poderia ter concorrido sem partido e não teríamos passado por todo o perrengue que a gente passou depois, né? Que é a saída dele do partido. Nós estamos amarrados hoje ao partido. Hoje nós somos refém do PSL. Tem uma ação nossa de justa causa para a gente tentar sair do PSL, mas se a gente não conseguir sair, a gente vai ficar amarrado até sabe-se lá quando. A gente não vai nem poder apoiar candidatos que sejam de outros partidos, dependendo do cenário para esse ano. Então, a gente todo o sistema é feito com base na proporcionalidade partidária dentro da Câmara. Então, às vezes, o pessoal reclama muito no Twitter. O que os deputados estão fazendo? Não estão fazendo nada. Sem partido na Câmara, hoje, a gente não faz nada. Porque para você fazer uma emenda de um projeto, para você obstruir um projeto de esquerda dentro da Câmara, você precisa ter partido. Então, gente, essa é a realidade, infelizmente, que a gente está vivendo hoje e que a gente quer mudar e que eu já estou propondo essas mudanças para a eleição dentro da OAB, que é um órgão importantíssimo da democracia e que está absolutamente sumido nesses graves momentos, né? Então, essa é uma outra sugestão que eu gostaria de contribuir aí para que vocês saibam. É o PL 3612 de 2020, tá, pessoal? Para quem é advogado e quiser se informar mais, é só consultar lá no site da Câmara. Ótimo, deputado. Nós temos grupos de advogados conservadores aí que tem mais de 5.000 membros já. Está crescendo, realmente vou passar, inclusive, para eles, né, para o grupo de WhatsApp deles, estão muito bem organizados e estruturados. Realmente a OAB virou mais um sindicato do que uma ordem respeitada, como sempre foi, né? A gente estava conversando antes, um pouco antes com o Serginho, que a gente não espera um presidente perfeito, um governo perfeito, e a gente sabia que não seria fácil, né? Depois de quase 30 anos aí a esquerda no poder, na verdade, o Brasil sendo roubado desde a descoberta, né? A gente constantemente sendo roubado, a gente sabia que não seria fácil. Mas enquanto nós tivermos um presidente com os mesmos valores de quando ele era deputado, de quando ele foi candidato, como presidente, que é o que está acontecendo agora, a gente sabe que a imprensa vai estar contra, a esquerda vai se posicionar contra completamente, algumas instituições aparelhadas durante esses 30 anos pela esquerda serão contras, mas é importante nós que apoiamos e votamos no presidente Bolsonaro em 2018, a gente tenha paciência, a gente tem estratégia e tempo. 1 ano e meio de governo não dá nem para desaparelhar o próprio governo ainda, do aparelhamento que teve pela esquerda. Então, precisamos ter paciência, precisamos identificar e saber que o governo está, assim, defendendo os nossos valores, defendendo aquilo que a gente defendeu na campanha. Isso é importante. Tem gente achando que eleger o Bolsonaro está tudo solucionado. O Brasil mudou.
é só o início de um grande processo. Para mudar o STF, por exemplo, nós vamos precisar eleger um presidente de direita durante 20 anos. Então, se a gente não tiver paciência, estratégia, principalmente união nesses momentos, para não cair na narrativa de uma imprensa que é omissa, e a gente falando de CPMI do fake news, as fake news não afetam em nada. Até uma criança consegue colocar no Google e descobrir, né, se a notícia é fake ou não. Agora, a manipulação da imprensa aí tradicional, essa sim é preocupante. Essa é que preocupa. E ela sempre foi conivente com os desmandos. A gente tem que lembrar que fake news não é crime, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas mentem, né? O que é fake news? É você não falar a verdade, é você mentir sobre algum fato, né? Que normalmente a natureza da atividade jornalística, no meu entendimento, jornalista que é jornalista, ele retrata fatos, ele não tenta modificar a nossa opinião. Infelizmente, a gente sabe que o jornalista hoje já é formado para modificar a nossa opinião, para implementar o politicamente correto, para tentar nos colocar, destruir todos os valores da sociedade brasileira, né? A questão da família, a questão da fé em Deus, a questão do amor à pátria. Eles não prezam pelos nossos valores, né? Eles querem, na verdade, fazer novos esquerdistas, né? E quem vai contra isso é chamado de fake news. Tanto que o povo de verde e amarelo que vai para a rua se manifestar a favor do combate à corrupção, do presidente Bolsonaro, que espelha os valores do povo, ele é chamado de antidemocrático. Então, essa distorção de valores, o povo está cansado, o povo cansou de assistir Rede Globo, cansou de se deixar moldar ou de se deixar quebrar os seus valores por essa grande imprensa. É por isso que a gente se revolta e é por isso que eles estão querendo aprovar. E aí nós vamos falar de outro PL aqui, que é o PL 2630, que está em trâmite agora na Câmara, que foi aprovado no Senado, faz 1 ou 2 semanas aprovado no Senado, que ele quer cercear a liberdade das pessoas nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada. Então, o que os brilhantes... Então, é isso para concluir aquele meu raciocínio lá da CPMI do início da nossa conversa. A CPMI, ela ia propor, ao final, medidas legislativas para acabar com as fake news. Como deu essa pandemia, eles não conseguiram, então eles apressaram esse projeto de lei. Para quê? Esse projeto de lei, ele se destina às redes sociais e aos serviços de mensagem privada que tenham mais de 2 milhões de destinatários. Ou seja, vai atingir principalmente aí Facebook, Twitter, Instagram e o WhatsApp, do outro lado, o Telegram, né? Que é tudo coisa que a gente usa diariamente para a gente se comunicar. O que eles estão considerando, por exemplo, encaminhamento em massa? Se você encaminha uma mensagem para tua mãe, para o teu pai, para tua tia, para o teu irmão, e para, sei lá, para um primo, para 5 pessoas, já é considerado encaminhamento em massa. Eles já ligam um sinal vermelho, porque tem potencialmente alguma ilegalidade que você está cometendo. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão guardar os teus dados, né, de encaminhamento, e a própria mensagem você não sabe se eles não vão ter acesso, porque a gente tem algo que se chama na Constituição sigilo, a gente tem uma proteção que seria o sigilo das nossas comunicações. A nossa vida privada, em tese, estaria resguardada pelo WhatsApp, porque a própria natureza do WhatsApp é com base na privacidade, a criptografia, etc. Mas, para você poder fiscalizar quem faz fake news e disseminação em massa, você tem que, então, guardar essas mensagens para poder checar. Então, a gente vai tornar essas empresas de tecnologia que fornecem esses serviços num braço do Estado que vai vigiar a gente, vigiar o que a gente faz na nossa vida privada, né? Então, assim, a gente vai instalar algo que não foi instalado em nenhum outro lugar no mundo, nenhuma outra democracia, porque na China já existe a própria rede social da China, né, que manipula todos os cidadãos, que fiscaliza todos os atos dele. Só que a gente está falando de um país democrático que deveria que deveria resguardar a nossa privacidade, que deveria resguardar a nossa liberdade de expressão. Mas para quem que se dirige, então? Essa lei não vai se dirigir à grande mídia, não vai se dirigir aos donos do poder no que se refere à comunicação. Ela vai se dirigir a quem eles acham que é perigoso para a democracia, ao cidadão comum, a tiazinha do Zap, a nós aqui que estamos conversando, que apoiamos o presidente. Então, gente, está sendo instalado no Brasil a mordaça.
entendeu? Então, é muito delicado. Vocês cobrem dos seus deputados. Vocês já sabem o meu posicionamento, sou absolutamente contra esse projeto de lei. Nós vamos fazer obstrução completa, né? A gente já tem apoio do líder para fazer isso, enquanto partido. Mas cobrem dos demais deputados que eles votem contra esse projeto, porque senão a mordaça e a censura vai ser instalada no Brasil. Muito bem, deputada. Eu gostaria, falando nisso em partido, na importância de ter um partido realmente conservador, coisa que a gente não tem no Brasil ainda, gostaria que o Serginho falasse um pouco de como está essa questão da criação do partido do Aliança pelo Brasil. Houve algum zum aí na imprensa de que o Bolsonaro está se aproximando novamente, né, do Bivar, do PSL. O que tem de verdade nisso e como está o andamento do partido, Serginho? Bom, primeiro eu queria parabenizar a explanação da deputada aí, que eu acho que deveria existir mais lives esclarecedoras como essa, para que as pessoas possam entender essas PLs e todas essas votações que estão acontecendo e projetos que estão em pauta dentro do Congresso, porque isso faz com que as pessoas que nos seguem possam entender melhor e cobrar, né, dos seus deputados que tenham uma postura que defenda o direito do cidadão, principalmente esse direito, que é o direito da liberdade e o direito da privacidade, porque se a gente não tiver o direito da liberdade e da privacidade, acabou tudo. Então, parabéns, deputada. Espero que mais deputados possam ter essa clareza na explanação aí e aproveito esses momentos. É muito importante. Agora, a respeito da aliança, primeiro é que o presidente, se ele não quisesse ter um partido dele, não teria saído do PSL, né? Então, ele quer ter o partido dele, mas até algumas pessoas têm dito, o presidente está se aliando ao Centrão, e a gente já falou isso aqui no passado, e você, Paulo, esclareceu isso de maneira brilhante, que inclusive depois eu repliquei, que o presidente não está se aliando ao Centrão, ele está conversando com o Congresso para dar governabilidade ao país, e se vocês querem que o presidente converse com deputados diferentes, votem melhor nas próximas eleições. Não foi isso, Paulo? Então, o presidente tem que dialogar, seja com o PSL, seja com o PTB, seja com o PL, seja com o PP, seja com quem for. Não recomendo que seja com o PT, com a esquerda, com o PSOL, né? Mas o governo precisa ter um diálogo com o Congresso e, na verdade, com todas as instituições para que a gente tenha governabilidade. E não quer dizer que o presidente esteja se aliando ou que ele esteja construindo qualquer tipo de pacto com essas pessoas. Mas ele tem que abrir um diálogo, não só o presidente na figura do presidente, mas o governo, seus ministros e deputados, inclusive, eles precisam se falar para que as pautas que sejam a favor do cidadão, elas tenham êxito dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que essas aproximações normalmente são usadas por algumas pessoas que têm certa malícia para poder propagar que o presidente esteja migrando para outro partido ou que ele esteja se aliando com essas pessoas. Não. O presidente tem dialogado, eu acho que o governo tem dialogado e alguns deputados têm dialogado com outros partidos, porque, primeiro, existe uma estratégia para a eleição atual deste ano, que a gente precisa ter uma estratégia, porque senão a gente não vai construir uma base sólida para 2022, então, óbvio que existe um diálogo, e segundo, a respeito das pautas. Mas o presidente, a mensagem dele é muito clara, e tem deixado clara aí nos últimos dias que ele quer que o Aliança saia. Se por algum acidente de percurso não sair, obviamente que ele vai ter que procurar um outro partido para 2022. Mas a nossa meta, o nosso trabalho é que o partido saia no final do ano ou início do ano que vem, pronto para que seja a maior bancada de 2022. Atualmente, nós temos aproximadamente 150 mil fichas cadastradas no SAPF e apenas 15 mil fichas que são fichas avaliadas e aptas pela Justiça Eleitoral, porque a gente, não só a gente, mas o mundo inteiro enfrentou o Covid e todos os cartórios eleitorais estão em recesso. Mas todos os dias chegam aqui, vou aproveitar que eu estou aqui do lado,
chegam aqui milhares e milhares de fichas da Aliança. Todos os dias chegam fichas aqui. Viu, Sérgio? Tem uma pergunta. Pode perguntar à vontade, mas eu queria mostrar isso aqui porque a gente tangibiliza, ó. É sobre isso mesmo, sobre as fichas. O que acontece? O pessoal estava relatando que muitas pessoas protocolam as fichas na Justiça Eleitoral e o funcionário da Justiça Eleitoral, a mesma ficha confirma reconhecida, ou seja, a pessoa foi lá diante do cartorário que tem fé pública dada pelo Estado, reconheceu que é ele mesmo que assinou. A pessoa vai com essa ficha na Justiça Eleitoral e o funcionário da Justiça Eleitoral, ele rejeita alguma dessas fichas porque a resolução da Justiça Eleitoral ela diz que a assinatura tem que checar com a última assinatura da votação dele. E tem tido essa dificuldade, foi entrado com mandado de segurança para tentar unificar, porque assim, o funcionário da Justiça Eleitoral não vale mais do que o cartorário, eles estão, digamos assim, no mesmo pé da igualdade de fé pública, entende? Como é que está essa questão? A gente enfrenta vários desafios, Caroline. O primeiro deles foi que a Justiça Eleitoral homologou a assinatura eletrônica, mas não validou para a criação do Aliança pelo Brasil. A gente preparou tudo, investiu e preparou para que fosse feita a assinatura digital, com o certificado digital, mas não foi aceito. E depois a gente tentou facilitar o trabalho da Justiça Eleitoral, nossa área jurídica, né, criou esse procedimento do reconhecimento de firma para facilitar. Não toda a Justiça Eleitoral, mas parte dos cartórios, sim, a gente teve problema de algumas pessoas que falaram, não, isso não faz parte do nosso procedimento, então nós não vamos aceitar e vamos conferir as assinaturas. Mas a assinatura que foi reconhecida no cartório, ela é válida. Então, a nossa área jurídica também está tratando disso, só que no momento não tem como, por causa do Covid. A Justiça Mas está... teria que entrar com mandado de segurança, no meu entendimento. Eu também se eu puder fazer essa sugestão, né? Porque não, você pode fazer, inclusive você pode... exatamente esse raciocínio. Olha, por que o funcionário da Justiça Eleitoral ele tem mais valor a análise dele do que um cartorário que já certificou que a pessoa é a pessoa mesma que assinou? Não, sem dúvida. Eu acho que, além da sugestão, a gente pode levar isso em pauta, né, para a área jurídica, para que a gente possa tomar essa providência o quanto antes. Mas não só esse problema, a gente também teve alguns bugs no sistema, chamemos de bugs, que as pessoas nossos operadores foram cadastrar a ficha e estava lá, você é analfabeto? Sim, sim. Então, eu só podia cadastrar as fichas de analfabetos, que é uma minoria. E aí a gente reportou, eles corrigiram o erro e aí a gente conseguiu voltar a cadastrar. Fora isso, a gente está tentando também utilizar o PJE, que é protocolar todas as fichas de forma eletrônica. A gente tem tido êxito em algumas regiões, e a gente pretende que isso seja um padrão, que aí eu consigo digitalizar todas as fichas e entregar digitalmente essas fichas para que sejam conferidas. Mas, se a gente fizer uma projeção, a gente tem tempo até o início do ano, janeiro ali, ia se esticar um pouco mais, se tiver algum problema, fevereiro, para poder criar o partido pronto para 2022. A gente tem 940 voluntários cadastrando as fichas e agora, até queria fazer um apelo para todo mundo que está assistindo a gente e que as pessoas que estão aqui possam multiplicar essa informação, nós precisamos de mais fichas. A gente já coletou um número grande de fichas, mas a gente precisa de mais fichas, porque antigamente era mais fácil criar um partido, porque você poderia estar afiliado a quantos partidos você quisesse. Você poderia estar afiliado a um partido e apoiar a criação de outro partido. Então, muita gente foi filiada em transporte público, igrejas, a outros partidos para apoiar um outro partido, sem saber, ela estava apoiando ali um pastor ou apoiando ou alguém que estava apoiando alguma causa, sem saber que estava filiado a outro partido. Então, a gente tem tido uma perda muito grande, de mais ou menos 30% das fichas de pessoas que estão filiadas. Eu acho que, conforme a gente for abrindo mais o leque, porque a gente também estava trabalhando muito em torno da nossa área política, a gente vai ter menos gente filiada a partido. Mas a gente precisa de mais e mais fichas
para que a gente possa criar o quanto antes a Aliança pelo Brasil. Então, eu peço para vocês que mandem suas fichas e você que já mandou a sua ficha, que mande pelo menos de mais 5, 10 amigos, traga mais fichas para a gente que a gente possa ter, em 2022, a maior bancada do Congresso Nacional, com deputados como a Caroline, Carlos Jordi, Daniel Silveira, Bia Kicis, Carla Zambelli, todos os deputados que representam o povo brasileiro, que eu tenho orgulho de acompanhar e trabalhar junto com eles. E só para fechar, que eu já falei demais também, Paulo, eu concordo com você, a gente não tem que ter um presidente perfeito, não temos um presidente perfeito, mas temos um presidente honesto, e é um presidente que trabalha pelo povo, e quase não dorme trabalhando pelo povo. Quanto mais eu convivo com Jair Bolsonaro, mais eu admiro ele, porque jamais, estando perto, eu presenciei ele querendo levar alguma vantagem ou facilitando alguma coisa. Sempre querendo criar benefício para o povo brasileiro, e a gente nunca... Querem taxar o nosso presidente de genocida, mas a gente nunca teve um presidente tão comprometido e misturado com o povo num momento tão difícil. E a gente nunca teve tanto dinheiro na saúde como a gente tem hoje. Se a gente teve algum problema na contenção do Covid, não foi no governo federal, foi nos governos estaduais. Com certeza, Serginho. E a impressão que a gente tem, eu como cidadão comum, né, e eu tenho falado, já sou avô, vou fazer 52 anos, e eu sempre digo que a nossa geração foi omissa. Nós devemos e deveríamos ter entregue um país muito melhor para a geração de vocês que são mais jovens, essa juventude que está nascendo hoje. Então, eu percebo que nós temos uma geração melhor do que a nossa, melhor do que a gente foi. Então, fica o nosso pedido de desculpas, o reconhecimento da nossa omissão também, porque PT roubou com a ajuda do PSDB, PMDB, com a conivência da imprensa, OAB também, né, sendo conivente, mas nós também fomos coniventes com isso. Então, nós precisamos nos redimir, e não tenho dúvida que é por isso que muitas tiazinhas do Zap aí não dormem e têm se dedicado a isso. E a impressão realmente que nós temos, Serginho e deputada Caroline, é que nós não temos um governo em Brasília, né, preocupado em roubar o país. Pelo menos nesta parte a gente pode dormir tranquilo. E essa sensação é o que eu sinto, é o início da mudança. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas o fato da gente poder dormir tranquilo, sabendo que o governo federal não está nos roubando, né, diferente já de alguns estados e algumas prefeituras, eu acho que a mudança tem que avançar muito ainda, mas pelo menos, ao menos no nível federal, eu durmo tranquilo, sei que o presidente não está roubando o país. Paulo, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui de pessoas que estão acompanhando a live, dizendo que eu não disse como fazer a ficha. É verdade, ato falho. Então, se você quer fazer a ficha de apoio à Aliança pelo Brasil, é muito simples, www.aliancapelobrasil.com.br, aliancapelobrasil.com.br. Você entra lá, preenche a sua ficha, imprime, assina conforme o título de eleitor, a última assinatura do título de eleitor, não precisa reconhecer firma, manda para uma das caixas postais que estão no site ou na ficha e a gente vai separar. Lembrando, é importante que você verifique no TSE se você está filiado ou não a outro partido. Se você estiver filiado, peça desfiliação, depois manda a ficha para a gente. Tá? É muito simples. E siga a gente no Twitter, Somos Aliança, no Instagram, Aliança pelo Brasil. E no Facebook, Aliança pelo Brasil, e no YouTube, Aliança pelo Brasil TV, tá? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Serginho, tem o pessoal com dificuldade de se desfiliar de um partido? Tem partidos que estão dificultando essa desfiliação também? Tem muito partido que está dificultando a desfiliação, ou até partidos que não têm estrutura para atender o público, porque houve uma demanda muito grande de desfiliação com a criação do Aliança. Se você tiver alguma dificuldade, tem um procedimento lá no site do TSE que, na verdade, você precisa só notificar o partido que você está afiliado, que você quer a desfiliação. Se ele não te responder, você
manda uma representação para o TSE informando que você fez o contato, não obteve resposta, mas você quer se desfiliar. O problema é que os cartórios eleitorais estão em recesso. Nós temos que esperar um pouquinho, ter paciência, nós precisamos do apoio de vocês para criar o partido, mas nós vamos criar esse partido. Não caiam em boataria, e eu acho que até do nosso lado, algumas pessoas que têm falado a respeito do partido, é porque estão fazendo críticas e a gente precisa ajustar, e vamos chegar no êxito de ter o maior partido do Brasil e o primeiro partido de direita conservadora do país. Muito bem, deputado. Ô, Serginho, olha, quem sabe. Deputada, eu gostaria de, apesar de ser a página aqui República de Curitiba, eu sou gaúcho, morei 5 anos em Curitiba, mas os meus pais são catarinenses, os meus 2 irmãos mais velhos também, Sombrio, da Santa Catarina, e a minha esposa nasceu em Chapecó, se criou em Nonoai, mas nasceu em Chapecó. Como é que é o nome dela? Rutinha Generoso. Então, vocês estão morando há quanto tempo já? Que bacana! A gente mudamos para os Estados Unidos em 98. Ah, tá. E agora estamos no Texas aqui, mas morei 5 anos em Curitiba. Então tenho uma ligação muito grande aí com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Eu acho que o sul do Brasil é encantador, um povo bom, trabalhador, clima bom, terra boa, né? Um celeiro aí no país. Que alegria saber que vocês são daqui também. Que então, bacana. me criei, um abraço a todos os parentes que estão aqui ainda, né? Tem muita gente. Também, né? Que bacana, Obrigado. Chapecó. Exatamente. Exatamente. Muita gente aí. Me criei tomando banho no Rio Mampituba e comendo rosca com leite, rosca de polvilho com leite. Que legal. Mas, Paulo, deputada. então, assim, eu acho que vamos para o encerramento, porque eu vou ter que voltar para a sessão. Ótimo. Então, vou para minhas considerações finais. Eu quero agradecer, Paulo, pelo convite do República de Curitiba. É uma honra imensa estar aqui. Como eu falei no início, eu sou super fã aqui do canal, não só aqui no Facebook, né? Eu acompanho a República de Curitiba há muitos anos. Então, é uma honra muito grande estar aqui com você nessa live. Estou à disposição, enquanto deputada também, para sugestões, né? Estamos abertos para interagir, fazer outras lives, enfim. E quero agradecer também ao Sérgio, parabenizar pelo trabalho frente ao Aliança, né, por ser esse guerreiro, essa pessoa admirável aí que luta ao lado do presidente também, né, que continua acreditando, apesar de ter sido vítima também do inquérito, dessa violência estatal, né, com base em mentiras, né, mas a verdade é filha do tempo e nós vamos ser aí injustiçados, todos nós aí, né, que estamos sendo injustiçados agora no momento, né. Então, deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a live, ao vivo ou para quem for ver posteriormente também, deixar aqui o convite para quem não conhecia ainda o nosso trabalho, seja meu, do Sérgio, né, para seguir as nossas redes sociais, do Aliança pelo Brasil também, né, e no meu caso, Caroline Detoni, fica aí o convite e um grande abraço a todos. Uma honra estar aqui com vocês.